Sabe, tem uma coisa que a gente carrega que é muito mais poderosa que o perfume mais caro, que a roupa mais chique ou que qualquer truque de sedução que você já viu por aí. O Carl Jung chamava isso de energia psíquica integrada, uma força tão profunda que quando você a entende, a sua presença se transforma em algo quase magnético. As pessoas sentem a sua vibração antes mesmo de você abrir a boca. Elas se aproximam, mas não sabem explicar o porquê. O mais louco de tudo é que isso não tem absolutamente nada a ver com a sua aparência. O que eu estou prestes a te revelar é o avesso de tudo que a nossa sociedade prega sobre atração. Enquanto o mundo te bombardeia com a ideia de que o magnetismo vem de músculos, de maquiagem, de status ou de performance, o Jung desenterrou uma força muito mais antiga e primitiva, operando por baixo do pano. Uma força que, quando você a acorda, te torna perigosamente atraente sem que você precise fazer o mínimo esforço para impressionar alguém. Neste vídeo, a gente vai desvendar o segredo psicológico mais bem guardado do Jung sobre o magnetismo humano. E quando eu digo segredo, é porque é algo que raramente é falado abertamente, mas que explica por que certas pessoas têm um brilho que a gente simplesmente não consegue ignorar, enquanto outras, por mais que sejam bonitas, parecem desaparecer na multidão. A diferença não está no que elas mostram, mas no que elas guardam. Não é no que elas fazem, mas no que elas são. Se você está pronto para descobrir como se tornar alguém cuja presença as pessoas sentem a metros de distância, então fica comigo até o final. O que Jung revelou sobre energia e atração vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo no mundo. O que Jung descobriu é que pessoas realmente magnéticas não se escondem. Elas se integram. Enquanto a maioria vive correndo atrás da perfeição, tentando parecer sempre polida e positiva, quem tem um magnetismo de verdade já fez as pazes com a própria sombra. Elas conhecem seus demônios internos, seus desejos mais crus, suas contradições, e em vez de lutar contra eles, aprenderam a dançar uma valsa. Jung acreditava de pés juntos que era impossível ser genuinamente atraente sem passar por esse rito de passagem, a integração da sombra. Porque quando a gente rejeita partes de quem somos, a gente perde acesso à nossa energia total. A gente se fragmenta, se torna previsível, perde o mistério. Mas quando você abraça e integra todos os aspectos da sua personalidade, até aqueles que a sociedade olha torto, um milagre acontece. Você se torna inteiro. E pessoas inteiras são como um sol, exercendo uma atração que é quase impossível de resistir. Pensa naquela pessoa que você conhece que tem uma presença inegável. Ela pode nem ser a mais bonita do lugar, mas tem algo nela que te prende. Um quê que você sente no ar. O que você está sentindo é a energia de alguém que parou de gastar um caminhão de energia tentando esconder quem é de verdade. A maioria de nós vive em guerra com a gente mesmo, sabe? Gastando toda a nossa força para segurar impulsos, esconder inseguranças, manter uma fachada de mármore. Mas essa guerra interna cria uma tensão que as pessoas sentem, mesmo que de forma inconsciente. Você já esteve perto de alguém que parece estar sempre segurando uma barra, que mesmo sorrindo, parece que há algo forçado, algo mal resolvido? Essa é a vibe de quem não integrou a sombra. Agora, compara com aquela pessoa que é completamente à vontade consigo mesma, que consegue ser vulnerável sem parecer fraca, que é intensa sem ser agressiva, que é sensual sem ser vulgar. Essa pessoa fez a mágica de juntar as pontas, as partes aparentemente contraditórias da personalidade, e por isso emana uma autenticidade que é pura isca magnética. Jung dizia que a atração real não é baseada na perfeição, mas na completude. E a completude é o casamento da luz com a sombra, da força com a vulnerabilidade, do civilizado com o primitivo. Quando você para de lutar contra aspectos seus e começa a canalizá-los, sua energia se torna coesa, poderosa, magnética. Mas tem outro ingrediente crucial que Jung colocou na receita: a energia psíquica focada. Ele descobriu que quem é de verdade atraente não espalha sua energia tentando ser bonzinho para todo mundo.
Pelo contrário, elas a concentram. Sabem quem são, o que querem e irradiam essa clareza como um farol na névoa. Já viu como algumas pessoas entram num lugar e de repente você sabe que elas estão ali? Não porque fazem barulho ou querem atenção, mas porque há uma presença que é inconfundível. Jung explicaria isso com a energia psíquica concentrada. Essas pessoas não estão fragmentadas em 1000 pedaços, tentando ser uma coisa para cada um. Elas são uma coisa, e são isso intensamente. A sociedade de hoje nos ensina a ser camaleões, a vestir máscaras para cada ocasião. Mas Jung notou que isso é uma sangria de energia vital. Quando você está sempre mudando de máscara, você perde acesso ao seu núcleo magnético. Você vira uma coleção de personagens vazios em vez de uma presença sólida e irresistível. Pessoas com magnetismo de verdade tomaram decisões. Elas sabem o que valorizam, o que desejam, o que não querem mais. E essa clareza interna cria uma força que suga os outros para sua órbita. Não porque estão se esforçando para atrair, mas porque estão sendo tão genuinamente elas mesmas que se tornam impossíveis de ignorar. Jung tinha um ditado: a energia psíquica é como água. Quando ela se esparrama numa poça rasa, não tem força, mas quando é canalizada num rio estreito, ela fica poderosa o suficiente para mover montanhas. A mesma coisa rola com a nossa presença. Quando você foca sua energia em ser quem você é de verdade, em vez de tentar ser tudo para todos, você vira magnético. Isso significa que o caminho do magnetismo não é somar mais coisas à sua personalidade, é subtrair. Não é sobre se tornar mais, é sobre se tornar mais você. E quando você se torna inegavelmente você, as pessoas que estão na sua mesma frequência são naturalmente atraídas. E aquelas que não estão, simplesmente se afastam. O que é perfeito, né? Porque você não quer atrair todo mundo. Você quer atrair as pessoas certas. Mas aqui é onde a coisa fica interessante. Existe uma diferença abissal entre carisma e magnetismo. O carisma é uma performance que você projeta para fora. É sobre dar ao mundo o que ele quer ver. O magnetismo é o oposto. É uma força que vem de dentro e não precisa de palco para existir. A pessoa carismática é boa em ler o ambiente e se adaptar. A pessoa magnética não se adapta, ela simplesmente é. E é essa falta de esforço para agradar que torna o magnetismo tão potente. Jung notou que quando você para de tentar controlar como os outros te percebem, algo de outro mundo acontece. Você solta uma autenticidade bruta que é quase irresistível, porque num mundo cheio de gente atuando, alguém que apenas existe se destaca como um farol na escuridão. E aqui está o segredo mais profundo. O magnetismo de verdade não é sobre seduzir, é sobre fascinar. A sedução implica uma intenção, uma estratégia, um objetivo. A fascinação é diferente. É quando a sua própria existência se torna tão interessante que a atenção das pessoas é sugada para você sem que você precise fazer nada de especial. Jung sacou que quando você se torna fascinante por si mesmo, quando a sua vida interna vira um jardim exuberante, quando você desenvolve uma profundidade de verdade, as pessoas são naturalmente puxadas para querer descobrir quem você é. Elas sentem que há camadas para explorar, mistérios para desvendar, profundidade para mergulhar. E como é que a gente cultiva essa fascinação? Jung diria que é através da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as partes da sua psique. E esse processo sempre envolve encarar a sua sombra, aceitar sua complexidade e parar de tentar ser uma versão sem sal de si mesmo. Quando você faz isso, quando você para de esconder suas imperfeições e as abraça, algo mágico acontece. Você se torna real. E pessoas reais têm uma qualidade magnética que pessoas que atuam simplesmente não conseguem replicar. Pense nas pessoas mais magnéticas que você conhece. Não as mais bonitas, mas aquelas que têm uma presença que você não consegue ignorar. Eu te garanto que elas têm algumas coisas em comum. Elas não tentam esconder suas manias, se sentem à vontade com o silêncio, não precisam de validação constante. E tem um certo mistério sobre elas que faz você querer saber mais.
Não um mistério forçado, mas aquele que vem de ter uma vida interna tão rica e complexa que não precisa de holofotes. Num mundo onde todo mundo joga a vida inteira nas redes sociais, alguém que mantém um pouco de mistério se torna automaticamente intrigante. Não porque estão escondendo algo, mas porque entendem que nem tudo precisa ser escancarado, que um pouco de profundidade deve ser guardada a 7 chaves. E tem mais um aspecto fundamental do magnetismo junguiano: a presença física. Jung acreditava que a nossa energia psíquica se manifesta no nosso corpo, na nossa postura, na nossa forma de se mover. Pessoas magneticamente atraentes têm uma qualidade de presença física que vai além da beleza. Elas se movem com um propósito, não com ansiedade. Elas ocupam o espaço de forma natural, sem se encolher. Fazem contato visual direto porque não têm medo de serem vistas. Falam com clareza porque sabem o que querem dizer. E escutam de verdade porque estão genuinamente interessadas nos outros. Tudo isso cria uma presença que a gente sente no ar. Não tem a ver com ser alto ou baixo, magro ou gordo. É sobre como você habita o seu próprio corpo, como você se relaciona com o espaço ao seu redor, como você interage com os outros a partir de um lugar de integridade pessoal. Jung também percebeu que pessoas magnéticas têm uma relação especial com os próprios desejos. Elas não negam o que querem, mas também não são escravas dos próprios impulsos. Elas sentem profundamente, mas não são levadas pela correnteza das emoções. Elas têm paixão, mas também têm autocontrole. Essa mistura de desejo e disciplina, de fogo e forma, cria uma tensão que é incrivelmente atraente. É como uma corrente elétrica que as pessoas sentem. E talvez o ponto mais importante de todos, Jung descobriu que pessoas verdadeiramente magnéticas têm uma relação especial com a solidão. Elas não estão correndo atrás de validação externa o tempo todo, porque já construíram uma conexão sólida com elas mesmas. Elas podem ficar sozinhas sem se sentirem solitárias. Têm uma vida interna tão rica que não precisam de estímulo externo constante. E isso cria uma independência emocional que é incrivelmente atraente. Quando você não precisa desesperadamente de alguém, quando você está bem sozinho, mas escolhe estar com os outros, a dinâmica da atração muda completamente. Você não vem de um lugar de necessidade, mas de abundância. E a abundância é pura atração. Jung observou que quando você para de buscar conexões desesperadamente e começa a se conectar de verdade consigo mesmo, as conexões com os outros começam a fluir naturalmente. É como se você criasse um campo gravitacional ao seu redor. Tem um paradoxo aqui que Jung entendeu profundamente. Quanto menos você precisa ser atraente, mais atraente você se torna. Quanto menos você tenta impressionar, mais impressionante você fica. Quanto menos você atua, mais magnético você é. Isso acontece porque, quando você para de se esforçar, você libera uma energia que antes era gasta na manutenção da sua imagem. Essa energia pode então ser canalizada para simplesmente ser quem você é, de uma forma mais intensa, mais completa, mais integrada. E as pessoas sentem essa diferença entre quem está tentando e quem simplesmente é. E o simplesmente ser é infinitamente mais atraente que qualquer atuação, por mais impecável que seja. Jung também descobriu que pessoas magneticamente atraentes têm uma qualidade de atemporalidade. Elas não estão correndo atrás da última tendência ou tentando provar que são relevantes. Têm uma qualidade clássica, que transcende modas passageiras. Isso não significa que são antiquadas. Significa que elas desenvolveram um estilo, uma forma de ser no mundo, baseada em quem são por dentro, em vez de no que está na moda por fora. E essa autenticidade atemporal é profundamente atraente porque é rara. Num mundo onde todo mundo está tentando se atualizar, alguém que tem sua própria essência atemporal se destaca. Eles não seguem tendências. Eles são a tendência, não porque querem liderar, mas porque são genuinamente eles mesmos. E aqui está o insight mais profundo de Jung sobre o magnetismo. Ele entendeu que a verdadeira atração acontece no nível arquetípico. Não é só sobre química ou compatibilidade. É sobre o reconhecimento de padrões profundos e primordiais
que estão gravados na nossa psique. Quando você se torna verdadeiramente integrado, quando você abraça tanto a sua luz quanto a sua sombra, quando você se torna genuinamente você, começa a incorporar arquétipos universais. Você se torna mais do que apenas uma pessoa. Você se torna um símbolo, uma representação de algo mais profundo e universal. E as pessoas respondem a isso sem saber o porquê. Elas sentem que você representa algo importante, algo que toca o ancestral nelas. Como você cultiva isso? Como você desenvolve esse tipo de presença magnética? Jung diria que começa com uma honestidade brutal consigo mesmo. Pare de tentar ser quem você acha que deveria ser e comece a desenterrar quem você realmente é. Pare de rejeitar partes de si e comece a integrá-las. Pare de atuar e comece a simplesmente existir. Isso é um processo, não um evento. É um desdobramento contínuo de autoconsciência e autoaceitação. É a missão de uma vida inteira se tornar cada vez mais genuinamente você. Mas os resultados são extraordinários. Quando você embarca nessa jornada de integração pessoal, quando você para de fugir de si mesmo e se abraça completamente, algo fundamental muda na forma como você se move pelo mundo. Você desenvolve uma qualidade de presença que é magnética, não porque está tentando atrair, mas porque você se tornou alguém digno de atenção. E no final, esse é o verdadeiro segredo do magnetismo. Segundo Jung, não é sobre técnicas, truques ou performances. É sobre se tornar tão completamente, tão integrada e autenticamente você mesmo, que a sua mera existência se transforma numa força da natureza. Quando você para de tentar ser atraente e começa a ser fascinante, quando você para de tentar seduzir e começa a simplesmente existir, você se torna perigosamente irresistível, de uma forma que vai muito além da atração superficial. Se você sentiu que algo aqui dentro ressoou, se você reconheceu que há uma versão mais integrada e magnética de você querendo sair, então escreva nos comentários: eu escolho me tornar inteiro, porque essa é a jornada. Não para ser alguém diferente, mas para ser completamente quem você já é, por baixo de todas as máscaras e atuações. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você reconheceu essas verdades sobre transformação e está pedindo passagem para uma mudança de verdade.